Ele vai continuar aqui curtindo o nosso programa e eu quero convidar você aí de casa também para participar do nosso bate-papo com o advogado criminalista, Dr. Ângelo Carboni. Ele já está aqui com a gente e ele vai falar sobre os direitos dos idosos, que vão muito além da gratuidade nos transportes públicos. Então, Dr. Ângelo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mais Vida. Maravilha de programa, adorei. Que bom, obrigada. Obrigada. Doutor Ângelo, vamos começar perguntando uma coisa bem séria, porque a gente já viu de tudo aqui, né, Dani, principalmente no Brasil, a respeito dos idosos. Então, eu acredito que até as pessoas que estão nos assistindo já devem ter visto alguma situação em que há algum tipo de abuso com relação aos idosos. Não só na parte de agressão, mas muitas das vezes até naquelas situações em que se pega, por exemplo, a aposentadoria do idoso, claro, etc. Terrível. O brasileiro conhece os direitos do idoso ou os idosos conhecem os seus direitos aqui no Brasil? Eu acho gozado, mas os brasileiros, os filhos, os parentes, a impressão que dá assim é que ele vê o idoso, ele começa a ficar esquecido, não toma aquele remédio que ele falou lá para esquecimento. Que é bom para a memória. Que é bom para a memória. E sabe o que acontece? Eles pegam tudo que a pessoa tem. Então a tristeza de ver é que tem gente que tinha muito patrimônio, e eles tiram tudo que você tem. Agora, a justiça brasileira é tão fantástica. As juízas, que são novinhas que nem você, são maravilhosas. Elas dão liminares, a gente vai lá e bloqueia tudo que eles tomaram de idoso. E tem um negócio fantástico ainda. Vamos imaginar que tem um filho lá que doou 2 apartamentos para o filho e agora ele está sem nada. Ele pode anular aquela doação por ingratidão. Então, quando a gente pensa assim, no direito de ir e vir, no direito de pegar um ônibus, a preferência, isso daí já é obrigatório, todo mundo sabe. Agora, o idoso não sabe os direitos que ele tem. E ele tem que exercer esse dinheiro. É delegacia do idoso. É 190 ligar para a polícia. Olha, meu filho está ficando com a minha aposentadoria. Ele vai devolver tudo. O meu filho entrou lá no banco lá e pegou meu dinheiro. Eu falo, filho, mas tem tudo, sobrinha, qualquer coisa. Eles chegam perto do idoso e tiram tudo que ele tem. Porque às vezes o idoso não tem um filho, mas ele tem outras pessoas que são responsáveis. E o pior, vocês não sabem. Pega um aqui, tira tudo que ele tem, uma parte grande, depois passa para o outro para dar uma espécie de prescrição e não poder, sabe? Então, é terrível o que a gente vê. E outra coisa, a tristeza que dá. O idoso começa a ficar esquecido. Então, ele precisa de um curador, ele precisa de alguém que trata dele. E, às vezes, as pessoas aproveitam dessa situação. E o judiciário, junto com os advogados, eles estão trabalhando para impedir essa situação e fazer voltar ao status quo. Eu tenho muitas liminares que os juízes mandam devolver o dinheiro, anulam as vendas e o idoso vai ter uma melhor condição de vida. Qual é a idade que é considerado a pessoa idosa e quando que ela participa já desse estatuto? Ele começa nos 60 anos. Mas, na verdade, é no momento que ele começa a ter mais dificuldade, locomoção, lembrança, às vezes ele começa a falar muito do passado. Esse tipo de situação aqui, qualquer juiz vai perceber que ele fez uma doação, ele foi levado no bico. Ele está falando, ele está conversando, mas ele só lembra do tempo remoto, do casamento dele, de uma situação de 50 anos atrás. Então, nessa situação, a gente vai buscar um psiquiatra, vai buscar um médico, vai poder demonstrar que ele não tem uma vontade firme e a gente anula tudo de errado e devolve para ele. Outra coisa importante também para o idoso, ele vai no hospital. Tive um dia desse uma senhora, ela foi tinha de fazer uma cirurgia séria, já era um negócio de câncer, alguma situação dessa, num hospital público. E ela se preparava 2, 3 dias, chegava lá, não tinha. Olha, não veio, o médico não veio, não sei o que não veio. Eu entrei com uma ação, uma juíza pegou, leu aquilo, viu, deu uma ordem imediatamente para o hospital fazer a cirurgia dela, que ela estava esperando há 6 meses. O hospital demorou um pouquinho, ela mandou prender o diretor clínico. Então, o bacana é que ele se preocupa com o idoso. É que o idoso não exige o direito dele. Outra coisa, o vizinho está vendo, a pessoa está sofrendo lá. O vizinho está vendo, ele está trancado num quarto lá, ele só sai para receber lá a aposentadoria. O vizinho está vendo que estão aproveitando do idoso. É só ligar para a polícia. Porque vai lá os policiais, levam o idoso para a delegacia do idoso, é uma delegacia especializada, tem tudo gente maravilhosa, vão conversar, vão apurar tudo, e se ele não tiver parente nenhum, vão arrumar um curador do Estado para ele.
mas não vão deixar ele nessa situação. Em comparação aos outros países, nós podemos Aproveitando dizer... que nós temos um amigo estrangeiro aqui hoje, nós estamos muito atrás. Como é que nós estamos com relação O aos outros Japão é países? uma maravilha. Eu tive lá uns tempos atrás, lá eu vi que é muito mais avançado que a gente. Mas o direito francês, o direito comparado, o direito italiano, a gente nota que aqui no Brasil é de ponta, é de vanguarda. Não tem um país que nem o nosso que se preocupa com o idoso do jeito que o Brasil faz. E o bacana, não tem custo, os juízes fazem tudo sem cobrar nada, não tem custo, não tem nada. E eles vão até o inferno, mas eles devolvem tudo que o idoso precisa, tudo que tomaram dele. No caso, por exemplo, de órgãos públicos, hospitais, que a gente vê realmente esse desmando, quando eu percebo que existe um idoso que não está sendo atendido na senha preferencial, por exemplo, qual que é a atitude que eu devo tomar? Tem coisa pior, tem o Hospital dos Funcionários Públicos lá, um dia desse eu fui levar minha mãe lá, ela quebrou o fêmur, ela tem uma idade avançada, e eu vi que tinham que carregar as macas e tinha certas especialidades que tinham que passar lá antes de internar que eles não estavam funcionando. Eu chamei a polícia. O fato é o seguinte, o servidor público ou o diretor do hospital ou o hospital particular, ou seja lá que for, ele tem obrigação de cumprir, de fazer. Se ele não faz, é má vontade. Outra coisa que a gente nota, seguro-saúde. Chega o idoso lá, dobra o preço. É um absurdo isso daí. O que a gente faz? Entra com uma ação, faz o seguro-saúde devolver todo o dinheiro que eles levaram a mais da pessoa, e eu não brinco com isso daqui, não. E eu peço, se eles continuarem desse jeito, eles têm que devolver em dobro. Então vamos imaginar assim, olha, o idoso, ele está trabalhando, até ele se aposenta com 60 anos, ele está pagando, mas ele tem condição, ele recebe salário. De repente ele aposenta, já vem uma mixaria pela frente lá, e o plano de saúde vai para 28%, 30%. Eles dobram o valor. Então, o que eu faço? Eu faço devolver os 10 anos que eles cobraram a mais. Essa é uma poupança que o idoso fez. E, além disso, eu reduzo o patamar. Eu não, todos os advogados especializados nisso, reduzo o patamar do seguro-saúde para uma condição que o próprio idoso possa pagar. Não é o fato de ele estar idoso que ele não tem direito mais a uma saúde perfeita. Agora, quem não tem e precisa do SUS, e não estão funcionando, o hospital está parado, ninguém faz nada, o médico está olhando, assistindo televisão lá, a enfermeira está dormindo, chama a polícia. Você vai ver como muda tudo isso daí. E se eles não atenderem, vai na delegacia do idoso, vai o filho lá, leva, o delegado vai lá e prende todo mundo. Olha, idoso, não brinca com eles, porque aqui no Brasil não tem mais lugar para malandro. Muito bom. É isso mesmo. Doutora Ângela, só um minutinho, a gente já vai continuar esse papo aqui que está muito bom. Pois é, a gente continua a falar sobre os direitos do idoso com o advogado criminalista doutor Ângelo Carboni. E você pode participar, viu, fazendo perguntas pelo nosso WhatsApp ou lá no Instagram da Rede Vida. Certo, minha parceira Dani Pink? É isso mesmo, Fabinho. Volta para cá porque tem pergunta do José de Apucarana, Paraná. Muito obrigada, José, pela sua pergunta. Ele falou: olá, boa noite. Os meus pais são aposentados e a minha mãe recebe BPC. Gostaria de saber se a nova lei aprovada BPC será cortada ou será 50% a receber. E ainda está definindo essa situação, né? Mas o correto é que se ela já recebe, não vai cortar nada. Ela sempre vai receber. Agora, o que ela tem de falar para os pais dela é para comparecerem lá no INSS e pedir revisão a cada 5 anos. O valor que eles vão pagando vai caindo. E a gente consegue pegar num bloco de 5 anos assim, um bom dinheiro. Às vezes dá 20, 25 mil reais. E para o idoso vai ajudar demais. Outra coisa, tem sempre estar revendo a aposentadoria. Se o idoso tem lá um senhor que toma conta dele, alguém, ele tem direito a mais 25% da aposentadoria dele para pagar o acompanhante. Então é importante isso aí, a turma não sabe. Olha, eu não sabia não disso. Sabe. Outra coisa, o idoso não tem INSS, não tem nada. Ele nunca pagou aquelas coisas. Tem de buscar o LOAS. O LOAS é um salário mínimo por mês, é uma maravilha. Claro, está cheio de casa de repouso que aceita por um salário mínimo, ele fica lá e viver com dignidade. É que o idoso não sabe. Outra coisa, você está numa situação econômica difícil, está ruim lá e o teu filho está bem. Faz ele pagar alimentos para você. Você não sabia? E se ele não pagar, ele vai preso. Então você vai lá, chama um advogado, ele processa teu filho, manda ele pagar alimentos. Normalmente eles pagam 2, 3, 4, 5 salários mínimos por mês e você vai viver numa maravilha. E isso é direito teu. E cada mês que você não pede, é um mês que você perdeu. Sabe que tem muita gente que nos acompanha que não tem ninguém na família. Às vezes mora sozinho, vive sozinho, porque não tem ninguém na família.
essas pessoas que são idosas, elas podem eleger alguém Claro que seja pode. o Claro responsável que por Claro ele? que pode, se ele não tiver, vai no fórum, alguém vai para lá, pede, o juiz dá um curador Como para é que ele. é feito isso? O juiz vai... Processualmente, como é que é? É um processinho, mas é assim, é tudo de graça. Então, eles dão um advogado do Estado, ele informa para o juiz que ele está sozinho, que ele não tem condições, e ele precisa de alguém, e ele vai estabelecer uma pessoa para cuidar dele. Agora, essa pessoa quem estabelece é o juiz ou o próprio idoso? É o juiz, ou se não, uma casa de repouso, tem 1 milhão de situação. Olha, a saída que a gente está tendo melhor aqui olha, não fica sofrendo, não fica nos cantos, não fica dependendo de filho nem nada. Entra com uma ação, exige alimentos dos filhos e vai para uma casa de repouso decente. Não tem condição nenhuma. Consegue o LOAS, a gente procura no Ministério Público, acha lá as casas de repouso de graça ou que pagam um salário mínimo e você vai ter um tratamento com dignidade. Agora, se você está bem, tem saúde, vai trabalhar. Todo mundo quer um idoso no escritório. Idoso não paga condução, idoso não faz fila. Pô, eu tenho idoso lá no meu escritório lá que ele paga tudo num instante, é uma maravilha. Ele pega ônibus, ele viaja, não tem custo nenhum. Quem é que não quer ter um idoso querido lá ajudando? É só conversar com as empresas. Eu conheço um até que botou uma plaquinha, aquela plaquinha de idoso no carro, né? Não paga estacionamento nem nada, né? Não. É uma coisa impressionante. É bom demais. Mas assim, essa plaquinha não for verdadeira, não for da prefeitura, os caras guicham teu Não, carro, sim, você toma tem uma que ser multa. real, né? Tem que ser real, tem que fazer uma inscrição. Tem isso também, inclusive, né? não é isso? Tem. Faz uma inscrição muda na em prefeitura. 2 anos. Mas o bacana do idoso é que é uma idade fantástica. De verdade, a aposentadoria devia ser um valor tão bom que ele podia ficar tranquilo, ir lá em Miami, lá nas praias. E aqui é uma mixaria que a pessoa tem que trabalhar. Então, o idoso, eu já vejo, eu tenho muito cliente lá de 85 anos que ele levanta para cuidar da mulher dele para trabalhar. Então, Olha mudou toda a estrutura. Mas olha, idoso, se alguém estiver te penalizando, me procura. Eu ponho na cadeia. Olha só, então já fica a deixa aqui. Se Ó. você quiser procurar o Dr. Ângelo Carboni, é só acessar o site carboneadvogados.com.br. Ele também está no Instagram e no Facebook, Dr. Ângelo Carboni, igual está aqui no vídeo para vocês. A gente gostaria de agradecer demais a sua prazer, presença, adorei doutor. aqui. Muito bom, muito obrigado. Venha mais Me sinto em vezes, casa. viu? Que Obrigado, bom. doutor Ângelo, pela sua presença.